Mateus capítulo 15, Mateus capítulo 15, versículo de 21 ao 28. Mateus capítulo de número 15, versículo de número 21 ao 28. Diz assim a santa e maravilhosa palavra do Senhor. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra das cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa do meu pai. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Senhor nosso Deus, e soberano e querido eterno Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero apresentar, Deus querido Senhor, esta palavra, Pai. Palavra, Deus querido, ó Pai, ao qual nós fizemos sim a leitura, Deus querido, ó Pai, nessa tarde. Jesus, eu te peço a Ti neste momento, Pai, que o Senhor venha, Deus querido, ó Pai, trabalhar de uma forma especial, trabalhar de uma forma, Deus querido, ó Pai, gloriosa, para que o seu bendito e maravilhoso nome, Senhor, venha ser enaltecido mais uma vez. Venha ser glorificado, ó Deus querido, ó Pai, neste momento. Porque eu acredito, ó Deus querido, ó Pai, no poder, Pai, da sua palavra. E como a gente sempre tem dito, ó Deus querido, ó Pai, nas orações e também nas ministrações que nós temos, ó Deus querido, ó Pai, a oportunidade de ministrar. Que, como diz, ó Deus querido, ó Pai, o escritor aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que a sua palavra, Deus querido, ó Pai, ela é viva e ela é eficaz. Ela é tão penetrante, Pai, que vai na divisão da nossa alma com o nosso espírito, discernindo a intenção dos nossos corações. Jesus, eu te peço a Ti neste momento, Pai. Nós fizemos a leitura, Deus querido, ó Pai, da escrita, Pai, que é o Logos. E agora, Deus querido, eu te peço a Ti, Pai, e clamo, Deus querido, ó Pai, pela tua infinita misericórdia e também compaixão. Revela, Deus querido, ó Pai, a vossa palavra. Revela, Deus querido, ó Pai, a palavra rema, Deus querido Senhor, ao coração desta pessoa, Deus querido, ó Pai, que estará ouvindo, ó Deus querido, ó Pai amado, esta mensagem, Pai. Essa pessoa que estará assistindo, ó Deus querido Senhor, esse vídeo, Senhor Jesus, pelo poder, Deus querido, ó Pai, da propagação da palavra, Pai. Vai de encontro, ó Deus querido, ó Pai, com a sua palavra rema, ao coração deste homem, Pai, ao coração desta mulher. Porque entendemos, ó Deus querido, ó Pai, como o Senhor bem disse, ó Deus amado, Senhor, em Mateus, ó Deus querido, ó Pai, capítulo 4, quando o Senhor tiver ali, Deus amado, ó Pai, em confronto, Senhor Jesus, com Satanás, e o Senhor disse, ó Deus querido, ó Pai, de forma categoricamente, assim dizendo para ele, que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que procede da boca de Deus. O Senhor estava falando, ó Deus querido, ó Pai, da palavra rema, Pai. E nesse momento, ó Deus querido, ó Pai, nessa tarde, Senhor, se for esperar de mim mesmo, ó Deus querido, ó Pai, que com certeza, Deus amado, os ouvintes e as
as pessoas, ó Deus querido, ó Pai, que estão assistindo, Senhor, esse vídeo, Pai, vai se decepcionar. Mas se estiver esperando, ó Deus querido, ó Pai, do Senhor, se estiver esperando, ó Deus querido, ó Pai, desse Deus maravilhoso, esse Jesus glorioso, que venceu a morte, Deus querido, ó Pai, através ali da cruz do Calvário, eu tenho certeza, Deus querido, ó Pai, que essas vidas vão ser abençoadas, Pai. Essas vidas vão ser, Deus querido, ó Pai, cheias da sua graça, Pai, da sua presença. E neste momento, ó Deus querido, ó Pai, eu quero fazer menção àquilo, ó Deus querido, ó Pai, que João Batista disse, Pai, que é necessário diminuir, é necessário me esvaziar de mim mesmo, é necessário descer para que ele possa crescer, é necessário me diminuir para que o Senhor possa subir, é necessário, Deus querido, ó Pai, que eu venha diminuir, o Senhor venha crescer, Pai. Meu Deus, eu te peço a Ti neste momento agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, fala, Deus querido, ó Pai, com esse povo, Pai, fala, Deus querido, ó Pai, com teu povo, Pai, com a Tua igreja, com os Teus filhos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Meus irmãos, a leitura que outrora nós assim fizemos nessa tarde é uma leitura bastante interessante e também uma leitura que demonstra que o nosso Deus, como está escrito também em Romanos capítulo 2, versículo 11, que o nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas. Veja só que coisa interessante. Jesus agora, ele estava passando ali nas proximidades da cidade chamada Tiro e também Sidom. E ali quando Jesus entrou ali dentro daquela cidade ali, Jesus, ele não queria que ninguém o soubesse que ele estava ali naquela terra, ali naquela região. E o interessante, mas se você for analisar, você pode às vezes indagar, mas por que Jesus não queria que o povo não soubesse que ele estava ali naquela região? Existem algumas situações, alguns fatores que Jesus realmente não queria estar ali. Ele queria sim passar por ali, mas ele não queria que ninguém o soubesse. Um dos fatores que eu gostaria de mencionar é sobre a questão, a localização geográfica aqui dessas duas cidades. Para quem não sabe, meus queridos e amados irmãos, Tiro e Sidom ficavam ali na encosta do mar Mediterrâneo. E a localização ali daquelas duas cidades ficava aproximadamente ali de 30 quilômetros de distância de uma cidade da outra. Então nós vemos aqui, querido, que Sidom foi a primeira casa ali do povo cananeu, do povo sírio-fenícios. E essa localidade, e Sidom, como eu já disse, ficava na costa ali de Canaã, próximo ali o mar Mediterrâneo. E através das suas extensas relações comerciais, esta cidade chamada Sidom, ela torna-se uma grande referência comercial da época. Isso é bem antes do ministério messiânico de Jesus. Você vai ver que Josué capítulo 11, versículo 8, e também Josué capítulo 19, versículo 28, ele, na verdade, ele declara que Sidom, naquela época, já era uma grande cidade. Já era uma cidade respeitada na época. O importante, irmãos, é dizer aqui que Sidom, ela foi sim a progenitora, vamos dizer assim, da cidade de Tiro. E o interessante é que Sidom, se você for buscar na sua etimologia, você vai ver que Sidom ou Zidom é uma palavra hebraica que você pronuncia de Tishidom, que significa caça, ok? Que significa caça. Sabemos que a localização geográfica dessas duas cidades, de Sidom e Tiro, como eu já disse, ficava a cerca de 30 quilômetros entre uma cidade e a outra. E como essa cidade ficava ali
na sua localidade, na sua localização geográfica, na região dos cananeus, era considerado também cidades cananeias. Se você for buscar o termo cananeu, você vai ver que Cananeu, na verdade, seria uma cidade, ou melhor, uma região aonde havia mistura de povos, a saber, o povo Eteu, o povo Gergaseus, o povo Amorreus, o povo Eveus, o povo Perezeus e os Jebuseus. Então, dentro da localização geográfica de Canaã, havia uma mistura de raça, de etnia, uma mistura de povos. E sem falar, irmãos, que havia uma mistura de povos ali, havia realmente uma adoração de muitos deuses ali daquela época, porque havia uma mistura de povos ali. O importante aqui, irmãos, é você saber que quando nós falamos da palavra cananeus ou cananitas, é duas expressões realmente que vêm no hebraico, que você pronuncia Cananim ou Kenani no hebraico tiberiano. E o interessante é que dentro desse contexto aqui, dentro dessa história, baseado um pouquinho da história que eu contei um pouco da existência de Tiro e Sidom, você vai ver que essa mulher, ela vivia nessa localização, ela vivia nessa região. E o interessante, meus amados e queridos irmãos, que quando nós falamos dessa mesma localização geográfica de Canaã, e quando nós falamos da cidade Tiro e Sidom, como eu já disse, havia uma distância de 30 quilômetros entre Tiro e Sidom. E o interessante é que entre Tiro e Sidom havia uma cidade que você bem conhece, que faz, na verdade, realmente conta, na verdade, uma história, né, da história, por exemplo, assim, do profeta Elias, né, que quando Elias foi conduzido por Deus ali para a cidade Sarepta, ou seja, entre Tiro e entre Sidom, havia literalmente uma cidade chamada Sarepta. E nós vemos aqui, irmãos, a Bíblia, na verdade, ela não retrata literalmente da onde essa mulher veio. Ela retrata que ela era dessa região, dos cananeus, ou de Canaã. Só que nós não sabemos que essa mulher, ela era moradora de Sarepta, essa mulher, ela era moradora de Tiro, ou se essa mulher era moradora de Sidom. Mas o que eu quero que você entenda, independentemente se ela era moradora de Sarepta, independentemente se ela era moradora de Tiro, ou moradora também de Sidom, sabe, independentemente, irmãos, ela morava numa localização de uma região pagã, ou seja, uma região que era formada por mistura de povos. Então nós vemos aqui, meus queridos e amados irmãos, que Jesus, ele foi até naquele local, naquela região, e por isso, na verdade, assim, eu quero realmente trazer isso na minha mente agora. Às vezes isso poderia ser um dos motivos que Jesus não queria que ninguém soubesse que ele estava passando por ali. Por quê? Porque ali era uma região de povos pagãos. E quando Jesus ele passa por ali, meus irmãos, o que aconteceu? Havia, na verdade, uma mulher, havia, na verdade, uma moradora, uma residente ali daquela região, daquelas cercanias, né, daqueles arredores, que ficou sabendo que Jesus ia passar por ali. E quando a mesma ficou sabendo que Jesus ia passar por ali, louvado seja Deus, ela ouviu falar da fama que percorria acerca desse homem. Ela ouviu falar dos sinais e dos prodígios que Jesus realmente assim fazia. Louvado seja Deus.
E quando ela ficou sabendo que Jesus ia passar por ali, porque segundo o contexto histórico da época, que aonde Jesus ia, a sua fama o seguia. Aonde Jesus chegava, irmãos, as pessoas começavam a comentar. E essa mesma mulher ficou sabendo que o Messias estava ali passando, ali na sua região. E essa mulher, querida, ela tinha um problema. E essa mulher, ela tinha uma situação para ser resolvida. E essa situação que essa mulher tinha que ser resolvida era, na verdade, irmãos, um problema que a sua filha tinha. Ou seja, essa sua filha estava miseravelmente possessa de demônios. Essa sua filha estava miseravelmente possessa de demônios. E ali, quando ela ouviu falar que Jesus ia passar naquela região, ela não pensou duas vezes. Eu vou atrás para solucionar o meu problema. Quando Jesus ele começa a passar naquela região, ela resolve ir atrás do mestre. E quando ela vai atrás do mestre, ela começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. E a Bíblia vai dizer que os discípulos, meus amados e queridos irmãos, começam a falar com o Senhor. E quando o discípulo começa a querer falar algo, e ela clamando, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, ele se cala. Jesus, ele não fala nada. Jesus, ele não dirige palavra alguma. E aí os discípulos falam assim: oh, Senhor, despede ela, porque ela vem gritando atrás de nós. Aí Jesus, ele pega e responde para os discípulos: olha, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Então foi essa expressão, essa palavra que Jesus, ele na verdade dirigiu para os seus discípulos. E quando Jesus ele dirige essa palavra para os seus discípulos, irmãos, a Bíblia vai dizer que essa mulher consegue alcançar o mestre. Consegue alcançar o mestre. E quando conseguiu alcançar o mestre, ela pega e se prostra nos seus pés e começa a lhe adorar. E ali ela solta uma palavra: Senhor, socorre-me. Em outras palavras: Senhor, me ajuda. Louvado seja o nome do Senhor. E aí a Bíblia vai dizer, irmãos, que Jesus ele pega e solta uma palavra. Palavra essa que, na verdade, uma palavra até, vamos dizer assim, uma palavra realmente assim áspera, uma palavra realmente assim que com certeza, quem sabe, a mulher ficou assim, né? Ficou numa situação assim meio complicada, meio constrangedora pela palavra que Jesus ele soltou. A palavra que Jesus soltou foi o seguinte: ele, porém, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Louvado seja o nome de Jesus. A mulher pega e começa também a responder, na verdade, o mestre, dizendo: Senhor, sim, Senhor, eu sei, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aleluia. E baseado, irmãos, nisso, nessa introdução que assim nós trouxemos para você, eu gostaria de trazer uma palavra em nome do Senhor Jesus Cristo, uma palavra revelada, uma palavra profética, uma palavra rema para o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não se contentando com migalhas. Aleluia. Não se contentando com migalhas. Glórias a Deus. Meus irmãos, nós vamos aprender aqui o que é não se contentar com migalhas. Essa mulher aqui, meus amados e queridos irmãos, ela morava numa região de pagões. E ela era pagã.
Mas quem sabe, irmãos, o problema que ela estava enfrentando, quem sabe ela bateu por várias portas. Quem sabe ela invocou os vários deuses que ela, na verdade, assim, era devota. Quem sabe ela buscou solucionar os seus problemas para várias e várias situações de costume ao qual ela tinha. Louvado seja Deus. Mas ela não conseguiu resolver o seu problema. Ela não conseguiu resolver a sua situação. Ela não conseguiu trazer realmente solução para o seu problema, irmãos. E aí a história conta que ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar que o mestre estava passando ali naquela região. Ela bem sabia, querido, louvado seja Deus. Ela bem sabia que ela era pagã. Ela bem sabia que ela não adorava o Deus do povo de Israel. E ela bem sabia que realmente haveria uma resistência. Haveria, na verdade, uma resistência da pessoa do Senhor Jesus em relação à pessoa dela. Mas ela, irmãos, ela na verdade, ela realmente mostra para mim e para você aqui, para você e para mim, para que nós não devemos, na verdade, se prostrar perante o problema. Ou seja, ela falou através da sua atitude: não se contente com migalhas. Você não pode se contentar com migalhas. Eu não posso me contentar com migalhas. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, glória! E o problema dela, irmãos, na verdade, ela não estava buscando uma solução para o seu problema particular. Mas o seu problema era com a sua filha. E ela vai em busca, Espírito Santo de Deus, para solucionar o problema da sua filha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe qual que é o problema de muitas pessoas? Realmente que quando o problema realmente bate na sua porta, que quando a situação realmente, querido, louvado seja Deus, essa pessoa não consegue resolver o seu problema. Quando essa pessoa, na verdade, ela está sim passando por problema, mas o seu problema não é realmente para a sua vida individual, ou seja, para a sua vida particular. Quem sabe é um problema do seu filho, quem sabe é um problema do seu esposo, quem sabe é um problema da sua esposa, querido. E muitas vezes essa pessoa não quer buscar o Senhor, porque na verdade o meu marido não quer ir para a igreja, o meu marido realmente não quer ir para a presença do Senhor, então eu não vou para a presença do Senhor. Meu Deus do céu, mas eu quero que você nessa tarde entenda, essa mulher, ela foi buscar realmente solucionar o problema que estava na verdade na sua filha. Ela na verdade passou a entender: não, a minha filha não tem condição de buscar realmente solução do seu problema, porque ela está realmente com um problema grave, mas eu vou buscar realmente solucionar o problema realmente dela, porque a minha presença, quando eu chegar diante do Senhor, eu tenho certeza que Ele vai realmente responder ao meu clamor e à minha oração. E muitas pessoas têm isso. Tem pessoas que chegam realmente de você, já chegou em mim e falou: não, pastor, eu não vou para a igreja porque realmente o meu esposo não quer ir. Eu não vou para a igreja, pastor, porque a minha esposa não quer ir. Meu irmão e minha irmã, entenda, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que a mulher crente, ela santifica o marido descrente, e vice-versa. O homem crente santifica a mulher descrente. Louvado seja Deus pela sua presença. Na presença de Deus, o Senhor tem poder de abençoar os teus que não estão na presença do Senhor. Bendito seja Deus. Esse é o primeiro fator da pessoa não querer buscar a presença de Deus. Ela esquece que a salvação é individual. Ei, a salvação é individual, meu irmão. A salvação é individual. Busca para você, porque você buscando para você, o Senhor vai te encher de graça. Ele vai te encher realmente de poder, de glória, de unção sobre a sua vida. Porque a Bíblia também vai dizer, irmãos, que pode porventura um cego guiar outro cego, ambos vão cair no buraco. Ou seja, se você quer ajudar A, se você quer ajudar B, se você quer ajudar realmente a pessoa como você ama, querido, procura na verdade se ajudar primeiro, para que Deus possa realmente dar força, para que você possa ajudar as demais pessoas ao qual você ama.
E essa mulher aqui nos ensina, irmãos, que nós não devemos se contentar com migalhas. Ok? Não devemos nos contentar com migalhas. E aqui ela vai nos ensinar algumas situações aqui que eu e você devemos aprender e praticar. A primeira situação aqui, irmãos, que ela nos ensina aqui, querido, para que nós possamos entender, para não se contentar com migalha, ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar da fama de Jesus. E aí o que acontece? Ela vai atrás para solucionar o seu problema. Louvado seja Deus. Você quer que Deus resolva o seu problema. Você quer que Deus resolva a sua situação. Mas você não arreda o pé onde você está. Você está estático. Você está estagnado. Você quer que as bênçãos batam na sua porta, mas você realmente não cumpre o seu papel. Ei, não espere o Senhor fazer algo por você, aquilo que é para você fazer, meu irmão. Jamais o Senhor, Ele vai fazer algo por você, sendo que é para você fazer aquilo realmente que é para você ser feito. Essa mulher aqui, meus queridos, ela vai atrás do mestre, porque ela ficou sabendo que Jesus poderia resolver o seu problema. Você bateu em várias portas, você já foi em vários lugares para poder resolver a sua situação, mas nessa tarde o Senhor está dizendo, você já foi em vários lugares, você bateu em várias portas, mas você ainda não bateu na minha porta. Se você chegar nessa porta, se você realmente se você bater nessa porta, eu vou abrir essa porta, e se você entrar sobre essa porta, você vai achar pastagem. Você quer que Deus te abençoe, mas você não vai atrás para solucionar o seu problema. E nessa tarde o Senhor está dizendo, vem atrás, me procura, porque a Bíblia vai dizer que buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Jeremias, ele profetizou sobre isso. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ah, Espírito Santo de Deus. Primeiro ponto, essa mulher, demonstrando que nós não devemos nos contentar com migalha, ela ficou sabendo, na verdade, de Jesus e foi atrás do mestre. Segundo ponto dela aqui, que nós devemos, na verdade, entender, além de ir atrás do mestre, glórias a Deus, ela clamou a pessoa certa. Sabe que é o nosso problema? O nosso problema é que às vezes nós queremos que o nosso problema venha a ser resolvido, queremos que o nosso problema venha a ser solucionado, mas nós não clamamos a pessoa certa. Louvado seja Deus. Essa mulher aqui, meu irmão, minha irmã, ela clamou para a pessoa certa. Você tem clamado para a pessoa certa? Louvado seja o nome do Senhor, porque a Bíblia vai dizer, a carta que Paulo escreveu realmente para Timóteo, no capítulo 2, versículo 4 e 5, Timóteo, o meu Deus quer que todos os homens se salvem e venham ter conhecimento da verdade, que existe somente um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Meu amado e minha amada irmã, querido, você tem que entender algo. Você tem que entender realmente, meu irmão, louvado seja o nome do Senhor, que nós, cristãos, louvado seja Deus, nós devemos adorar somente um Deus. Nós devemos adorar somente um Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus. E Paulo está mostrando isso, irmãos, quando escreveu para Timóteo. Timóteo, Deus quer que todos os homens se salvem e venham a ter o conhecimento da verdade, que existe somente um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Queridos, esse que é o problema. É
essa mulher aqui, ela clamou a pessoa certa. Nós já saímos, irmão, dessa situação. Jesus me resgatou. E Jesus, se não resgatou ainda você, Ele quer resgatar você. Isso é tão verdade que Jesus Ele quer resgatar você, que a Bíblia vai dizer também que aquele que é de Deus ouve a palavra de Deus. Às vezes você não professa a mesma fé que ainda eu professo. Às vezes você não professa a mesma fé da pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eu gostaria de falar para você em nome de Jesus Cristo. Jesus, Ele quer te abençoar de uma forma especial. Às vezes você fica perguntando, mas por quê? Meu coração é tão aberto, né, para ouvir a palavra do Senhor. É porque Jesus, Ele tem plano na sua vida. É porque Jesus, Ele tem promessa na sua vida. É porque Jesus, como diz realmente aqui na Sagrada Escritura, realmente que a pessoa que ouve a palavra de Deus é de Deus. É sinal que Deus tem um plano real na sua vida, meu irmão. Aleluia. Quando essa mulher, ela veio gritando, clamando, o que aconteceu, pastor? Ela clamou a pessoa certa. Por quê? Porque se você for analisar, quando ela veio gritando, ela estava colocando Jesus num patamar maior. E eu vou explicar para você por quê. Quando ela vem clamando, irmãos, ela solta um adjetivo, não um adjetivo, mas um título na pessoa de Jesus. Ok? Além dela clamar na pessoa certa, ela colocou Jesus na posição certa, ou seja, ela reconheceu Jesus na posição certa, ou seja, na posição de filho de Davi. Louvado seja Deus. Quando nós falamos que ela clamou a pessoa certa, ela passou também a reconhecer a posição de Jesus como filho de Davi. E quando ela afirmou que Jesus, filho de Davi, a minha filha está miseravelmente endemoniada, e quando ela afirmou que Jesus era filho de Davi, para o povo judeu, a expressão, o título de filho de Davi, queria dizer que Jesus, ele era o Messias. Jesus, ele era o Messias. Aleluia. E na verdade, irmãos, a palavra Jesus, o nome Jesus, segundo especialista, diz que o nome Jesus, ou melhor, o nome Yeshua, é uma forma abreviada de Yoshua, um nome hebraico que foi traduzido para o nosso português como Josué. Ou seja, então esse nome na época era muito comum de usar. Era muito comum de usar. E quando ela clamou a pessoa certa, louvado seja Deus, ela poderia estar clamando uma pessoa que poderia, irmãos, ter o nome de Yoshua, um nome comum na época. Mas quando ela falou Jesus, filho de Davi, ela estava declarando: o Senhor é o Yeshua HaMashiach, louvado seja Deus. Essa palavra pronunciada de Yeshua HaMashiach significa no hebraico, irmãos, louvado seja Deus, Jesus o Messias, louvado seja o nome do Senhor. Isso é no hebraico. No grego, para você ter uma ideia, querido, você na verdade pronuncia Jesus Christos, Jesus Christos no grego. E quando essa pronúncia é usada, Jesus Christos, está dizendo Jesus ungido, que tem a mesma essência. A diferença é que um é no hebraico, Yeshua HaMashiach,
a outra era no grego, que é Jesus Christos. E Jesus Cristo significa Jesus ungido. E Yeshua HaMashiach significa Jesus o Messias. Ela passou a declarar, literalmente reconhecer a posição do mestre. Eu vou abrir um parênteses aqui nessa tarde, meu irmão. O nosso grande problema, o seu problema, pode ser esse talvez, pode ser o seu problema talvez, querido, que quando o problema bate na sua porta, infelizmente, você não coloca o Deus que você serve, o nosso Jesus, o nosso Deus, na posição definida ao qual ele deveria estar. E quando você não coloca o nosso Jesus na posição exata, definida, como ele poderia estar, sabe o que acontece? Você coloca o seu problema acima ou melhor, você coloca o seu problema acima do Deus ao qual você serve. Essa mulher aqui, ela fez diferente, por isso, ela não estava se contentando com migalhas, por mais que ela era pagã. Ela foi atrás de Jesus, ela clamou a pessoa certa, e além de clamar a pessoa certa, ela reconheceu Jesus na posição dele, ou seja, ela na verdade intitulou Jesus como Filho de Deus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ei, você tem colocado esse Deus que você serve, e você tem reconhecido a posição dele na sua vida? Ou você tem colocado os seus problemas acima desse Jesus que você serve? Qual que é a sua situação, meu irmão? Qual que é a sua situação, minha irmã? A diferença aqui, meus queridos e amados irmãos, dessa mulher, e quando eu intitulei esse tema, que não se contentando com migalhas, porque ela tinha tudo para não correr atrás para solucionar o seu problema. Mas ela pegou e foi atrás. Às vezes é isso que está faltando para a sua vida. Você correr atrás para solucionar o seu problema. Chega de ficar prostrado perante o problema. Chega de você ficar realmente dobrado, de joelho, perante o seu problema. Se dobra perante somente o Senhor. Se dobra somente perante Ele. Porque quando você se dobra perante o seu problema, você está reconhecendo que o seu problema é maior do que o Deus que você serve. E essa mulher aqui, demonstrando para mim e para você que ela não estava se contentando com migalha, ela fez diferente. Diferente do que muitos crentes têm feito hoje. Tem crente que passa por um probleminha, entendeu? Ele pega e se prostra perante o problema. Ele esquece que o Deus que ele serve é um Deus grande. É um Deus que criou os céus e a terra. É um Deus, querido, que deu a vida, e só Ele pode tirar a vida. Louvado seja Deus. Às vezes é a sua situação, meu irmão. Você está passando um problema e você se prostrou perante o problema. Você esqueceu que Jesus, ele venceu a morte. Você esqueceu que Jesus, ele subiu aos céus. Você esqueceu que Jesus, ele subiu aos céus e foi nos preparar morada. E aí na jornada cristã, nessa caminhada rumo ao céu, vai haver muito problema. Vai haver muitas situações ao contrário contra a sua vida. E você pega e se prostra perante esse problema. Mas essa tarde, em nome de Jesus Cristo, se põe de pé. Ah, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo de Deus. Se coloca na posição daquilo que Deus quer para a sua vida. Não fica prostrado perante esse problema. Faz parte, meu irmão. Faz parte, na verdade, esse problema vir até nós. Faz parte, sabe por quê? Porque a cada problema, a cada situação que você passa, Deus está te dando a oportunidade de você se chegar mais e mais perante Ele. Deus está te dando a oportunidade de você realmente ter experiência diante da presença
presença dEle. E a cada problema que você enfrenta, e a cada problema que você passa, o Senhor vai dobrar a unção que Ele derramou sobre a sua vida. É por isso que a Bíblia vai dizer, irmãos, que o nosso Deus, Ele na verdade nos prova, como o ouro é provado no fogo. Se você está passando por problema, se você está passando por situação, não se prostra perante esse problema, pelo contrário, bate de frente a esse problema e faça como o salmista Davi ele falou: eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro vem dos céus. Foi Deus que realmente tem levantado você, meu irmão. E o problema aqui de muitos crentes é não fazer o que essa mulher está fazendo. Porque ela estava se contentando aqui com migalha? Não. Ela não estava se contentando com migalha. Ela disse não ao seu problema. Oh, aleluia. Então aqui, meus queridos, ela reconheceu o título do nosso Yeshua HaMashiach, do nosso Jesus Cristo, no grego. E você tem reconhecido a posição desse Jesus na sua vida? Porque a Bíblia vai dizer, irmãos, em Isaías, vai dizer algo interessante, que ainda que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Querido, o Deus que você serve é grande. O Deus que você serve é maravilhoso. O Deus que você serve, Ele é especialista para poder solucionar problema, meus amados e queridos irmãos. É isso que você tem que entender. É isso que você tem que compreender, querido. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Ela reconheceu a posição de Jesus como filho de Davi. Segunda coisa também que ela fez, dentro desse contexto, desse segundo tópico, ela declarou que Jesus era filho de Davi, na questão do contexto, o reconhecimento da posição do mestre, e também ela pegou, lhe adorou, reconhecendo como Deus, reconhecendo que ele era nada, que ela não podia nada, mas que ele podia todas as coisas. O nosso problema é esse, meus irmãos. É quando nós estamos passando por um problema, é quando nós estamos passando por uma situação complicada, uma situação de adversidade, e aí nós não queremos mais vir para a casa do Senhor, nós não queremos mais buscar a presença do Senhor, nós não queremos mais fazer a vontade do Senhor. Pessoas que quando estão passando por problema, e quando chega aí na igreja, chega realmente na casa do Senhor com aquele desânimo, sabe, demonstrando realmente a sua expressão de derrota, esquece o que o salmista no Salmo 122 falou: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É um privilégio para você, é um privilégio para mim estar na casa do Senhor. Enquanto você está adorando o Senhor, enquanto você está adorando o grande Rei, o grande Mestre, enquanto você está adorando o nosso Yeshua HaMashiach, enquanto você está adorando o Jesus Cristo, enquanto você está adorando esse nosso Deus, com certeza Ele vai resolver o seu problema. Porque a Bíblia vai dizer que Ele é onipresente. Ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Eu não sei se você compreendeu isso aqui, mas enquanto você está adorando o Senhor na casa do Senhor, na casa chamada casa de oração, o nosso Deus, por ser onipresente, Ele está recebendo a sua adoração, Ele está recebendo o seu louvor, Ele está recebendo a sua devoção, mas Ele está trabalhando lá onde você tem problema. Então nessa tarde, entenda isso, em nome de Jesus Cristo. O meu Jesus, Ele é onipresente. O meu Jesus é um Jesus realmente que mudou a situação desta mulher. Você pode ver, querido, louvado seja Deus, que ela não estava buscando para ela particularmente, assim dizendo, de uma maneira individual, mas ela estava buscando para a sua filha. Ela estava buscando realmente para solucionar o problema da sua filha, e ela acreditava na onipresença de Jesus. Ela acreditava.
ela foi em busca dele. Oh, Espírito Santo de Deus, glória a Deus. Então não venha falar para mim que você se encontra prostrado, que você se encontra desanimado. Essa mulher que tinha tudo, ela era pagã, ela não conhecia Jesus, ela não tinha um relacionamento com Jesus, porque ela era pagã, ela tinha realmente vários deuses como devoção, mas ela na verdade ouviu falar do Mestre, e ela acatou e ela aceitou realmente aquilo que falava dele, ela guardou na tábua do seu coração, e ela foi em busca para solucionar o seu problema. E além dela ir em busca para solucionar o seu problema, meus queridos e amados irmãos, ela clamou a pessoa certa. Ela reconheceu a posição de filho de Davi, que era Jesus. Ela reconheceu Jesus como Yeshua HaMashiach, Rabadash, Ibarabahai. Às vezes a sua situação, você está tanto tempo na casa do Senhor, você dá tanto tempo dizendo que serve o Senhor, mas ainda você não tem, na verdade, um relacionamento com Yeshua HaMashiach. Mas nessa tarde, meu irmão, Jesus, ele quer te abençoar de uma forma poderosa, te encher o seu coração de ousadia, de autoridade, de fé, para que ele possa solucionar o seu problema, como ele solucionou o problema dessa mulher. Aleluia! Ela chegou até Jesus. E quando ela chegou até Jesus, viu os discípulos. Viu os discípulos dizendo: Senhor, despede essa mulher, porque ela vem gritando atrás de nós. E ela não parou, irmãos. Ela foi para cima. Espírito Santo. Às vezes você tem dito: pastor, eu estou tão fraco, eu estou sem força, eu estou sem vitalidade. Mas a Bíblia vai dizer, meu irmão, Filipenses capítulo 4, versículo 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é o homem que vai fortalecer você, não é realmente o seu vizinho que vai fortalecer você, é o Senhor, Criador dos céus e da terra, Jesus Cristo de Nazaré, que vai fortalecer você. Não se prostra perante esse problema, não se prostra perante essa situação, porque Jesus, ele quer fortalecer você de uma forma especial e também gloriosa. Levanta a cabeça, meu irmão, porque Jesus, ele quer te abençoar. Espírito Santo de Deus, aleluia. E aí o discípulo falou: Senhor, despede ela, porque ela já vem gritando atrás de nós. Aí Jesus, ele pega e fala: olha, no versículo de número 24, e Jesus, ele pega e diz algo interessante no versículo 24: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus, ele estava falando para os discípulos isso, para os discípulos. Mas como ela estava vindo, com certeza ela escutou. Poderia ser realmente um baque para ela, irmãos. Poderia ser realmente uma decepção para ela. Porque Jesus, ele soltou uma palavra aqui, uma palavra negativa, dizendo que ele não ia resolver o problema dela. Era isso que Jesus estava querendo dizer. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, eu não fui enviado para pagão. Eu não fui enviado para as pessoas que não me adoram. Eu somente fui enviado para o povo de Israel. Mas ela não abaixou a cabeça. A Bíblia vai dizer, querido, a Bíblia vai dizer que ela não parou. A Bíblia vai dizer que ela não estacionou. A Bíblia vai dizer que ela foi e se prostrou perante a tua presença. E quando ela chega diante da presença do Senhor, ela pega e o adora, dizendo: Senhor, me socorre. Então essa mulher, meus queridos e amados irmãos, ela não parou. Ela não parou, pelo contrário, ela partiu para cima e o adorou.
em meia à situação, você não pode parar. Você tem que adorar. A verdadeira adoração, meu irmão, a verdadeira adoração, meu irmão, é quando você está passando por tantos e tantos problemas, mas mesmo assim você está o adorando. Mesmo assim você está reconhecendo a posição desse grande mestre. Muitos cristãos às vezes perdem a bênção por causa disso. Porque tudo na nossa vida é por vontade permissiva do Senhor. E tem coisa que é o próprio Deus que envia, tipo, por exemplo, a aprovação. O nosso Deus, como está escrito na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, está dizendo lá, irmãos, que Deus, Ele jamais vai enviar uma aprovação na vida de um servo ou na vida de uma serva, sendo que essa aprovação excede a estrutura desse homem e dessa mulher. Se Deus permitir a tentação, a aprovação chegar até a sua vida, glorifique o nome santo do Senhor. E a carta do apóstolo Paulo à igreja dos Coríntios, a primeira carta, no capítulo 10, versículo 13, está dizendo algo assim, dessa forma: não veio tentação senão humana, mas fiel é Deus, que antes de tentar você, Ele já manda o quê? Realmente o escape. Então Deus, antes de permitir qualquer prova chegar na sua vida, entendeu? O Senhor, Ele já conhece a sua estrutura. Jamais Ele vai mandar uma prova chegar na sua vida, sendo que essa prova, ela vai acima da sua estrutura. Deus não vai fazer isso, meu irmão. Jamais o Senhor vai fazer isso. Ele vai, com certeza, enviar uma prova, sabendo que você vai conseguir suportar essa prova. O problema de muitos cristãos é esse. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Deus, Ele quer nos abençoar. Essa mulher aqui, ela demonstrou para mim e para você que ela não se contentava com migalhas. O que é, pastor, se contentar com migalhas? É colocar realmente a sua fé baseada no milagre. Deus me abençoou nisso, chega, tá bom. Porque tem pessoas assim, tem pessoas que vão para a igreja, sabe, no intuito de um milagre. Quando Deus faz a obra ali, Ele pega, espirra. As pessoas que ficam contentando com milagre, com migalhas, é dessa forma, irmãos. As pessoas que vivem se contentando com migalhas é desse jeito. Ela quer a bênção, mas ela não quer se relacionar com o abençoador. A Bíblia vai dizer que havia 10 leprosos. Jesus estava passando ali naquele arraial. E ali os 10 leprosos chegaram até Jesus e falaram: Senhor, tem misericórdia de nós. Aí Jesus, de longe, olha, vai lá e mostra para o sacerdote. Eles foram. E quando eles foram, a Bíblia fala assim que eles foram conversando. E no decorrer dessa viagem, eles constataram que a sua enfermidade, a sua lepra, já tinha os deixado. E aí a Bíblia fala que 9 foram correndo para Jerusalém para mostrar para o sacerdote. E havia um. E esse um, irmãos, era samaritano, era estrangeiro. Voltou. E quando se prostrou perante Jesus, e Jesus falou assim: olha, não foi 10 que foram curados? Por que só você veio? Falou: não, Senhor, só eu que voltei para
dá glória a Deus. Vai, a tua fé te salvou. Meu irmão, milagre não é sinônimo de salvação. Aquele moço, sim, ele foi curado. Aquele moço, sim, ele recebeu o milagre, recebeu a bênção. Mas ele recebeu a bênção maior, que é a salvação. Então para de se contentar com o milagre, se relaciona com o abençoador, se relaciona com Jesus. Você quer milagre, você quer bênção, mas você não consegue se relacionar com Ele, porque você fica se contentando com migalhas. Vamos viver como essa mulher assim fez. Vamos parar de se contentar com migalhas. Deus, Ele quer abençoar a nossa vida por completo. Entendeu? Tem pessoas que é assim. Você é movido debaixo de campanha, e a sua vida não muda. Quando levantamos uma campanha aqui de portas abertas, como levantando aqui, você é aquele tipo de cristão que vai atrás de campanhas. Campanha do carro novo, campanha realmente da casa nova, campanha das 7 chaves, campanha das portas abertas. Porque o seu intuito, o seu foco não é se relacionar com o abençoador. O seu foco é focar na questão realmente do milagre. Porque para se relacionar com o abençoador, meu irmão, precisa respeitar alguns requisitos que o próprio abençoador pede. Então nessa tarde, vou fazer como essa mulher fez. E quando a mulher lhe adorou, Jesus falou assim: olha, não é bom tirar o versículo 26, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Aí aquela mulher poderia, nesse momento, não quero mais servir a Deus, não quero mais a presença de Jesus, não quero mais. Ela, com toda a humildade, irmão, ela falou: eu sei, Senhor, mas até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Meu irmão, houve uma versão de valores aqui. Aí Jesus, no versículo de 28, respondeu e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito isso para contigo, como tu desejas. Houve uma versão aqui de valores. Jesus tirou ela da posição de cachorrinho, na posição daqueles que estavam debaixo da mesa, esperando as migalhas caírem, ok? E através dessa afirmação desta mulher, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, que ela alegrou o coração de Jesus, porque a Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E quando ela falou: sim, Senhor, eu sei, mas os cachorrinhos, sim, Senhor, eu sei, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Jesus, ele viu a fé ali daquela mulher, e ele houve uma inversão de posição. Jesus tirou ela da condição daqueles que estavam esperando as migalhas caírem da mesa e colocou assentado com os príncipes. É isso, irmãos, que Jesus ele faz com aqueles que não se preocupa com a bênção, mas se preocupa em relacionar com o abençoador. Essa mulher demonstrou que ela não poderia se contentar com migalha. Houve algumas situações ao contrário, para ela desanimar, mas ela não desanimou, sabe por quê? Porque ela passou a crer no Yeshua HaMashiach. Às vezes é esse o seu problema. Você vem na igreja, vem na casa de oração somente por vir. Mas aí, como está escrito em Mateus capítulo 15, versículo 8, na verdade você vem na minha casa me adorar com seus lábios, mas o coração de vós está longe de mim. Queridos, para de se contentar com migalhas. Jesus ele quer te dar um banquete todo para você, e você fica se contentando com migalhas. Jesus ele quer te abençoar, meu irmão. Jesus ele quer derramar a tua graça sobre a sua vida.
Jesus, essa tarde, Ele quer tirar você na posição de criatura e colocar você na posição de filho. Mas para isso, para que Ele possa fazer tudo isso, você tem que demonstrar que você não pode se contentar com migalhas, como essa mulher assim fez. O nosso Deus não é de migalhas, o nosso Deus é realmente, meus amados e querido irmão, um banquete todo para você. E nessa tarde, eu gostaria de orar, gostaria de apresentar você, gostaria de apresentar a tua vida, a tua família, você que tem se contentado com migalhas. O Senhor quer tirar você dessa situação. Jesus, Ele quer te abençoar, meu filho. Jesus, Ele quer te abençoar, minha filha. Vamos lá. Senhor nosso Deus e soberano e querido eterno Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero apresentar, Jesus querido, ó Pai, essa palavra, Senhor, essa mensagem, ao qual foi, ó Deus querido, ó Pai, propagada, Deus querido Senhor, nesta hora, Pai. Meu Deus, eu quero te pedir a Ti neste momento que o Senhor venha continuar abençoando, Pai. Abençoando esse homem, abençoando essa mulher, que eles possam entender, Deus querido Senhor, que o Senhor preparou o banquete todo. E muitos deles, ó Deus querido, ó Pai, têm se contentado com migalhas. Mas nessa tarde, Deus querido, ó Pai, o Senhor me trouxe aqui para mostrar para eles, ó Deus querido, ó Pai, que o Senhor não quer dar migalhas, mas o Senhor quer dar o banquete todo. E em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, abençoa, Deus amado, esse homem. Faça, Deus querido, ó Pai, que essa mulher venha querer se relacionar contigo, venha querer se relacionar com o Senhor. Jesus, porque sabemos que só os filhos, ó Deus amado, Senhor, se relacionam, Deus querido, ó Pai, com o Pai. E neste momento, ó Deus querido, ó Pai, eu te peço a Ti, Pai, que o Senhor venha mostrar para esse homem, que o Senhor venha mostrar para essa mulher, que o Senhor não nos colocou, Deus querido, ó Pai, na condição de criatura, mas o Senhor, Deus querido, ó Pai, os colocou na condição de filhos. E muitas das vezes, pelas suas atitudes, ó Deus querido, ó Pai amado, Senhor, tem demonstrado, ó Deus querido, ó Pai, ser criatura, tem demonstrado, ó Deus querido, ó Pai, ser, Pai, simplesmente uma criação Tua. Mas o Senhor, Deus querido, ó Pai, quer mais. O Senhor, Deus querido, ó Pai, quer mostrar para ele, quer mostrar para ela, que o Senhor, Deus querido, ó Pai, quer colocá-los, ó Deus querido, ó Pai, quer colocá-los, ó Deus querido, ó Pai, na condição de filhos e arrancar eles da condição de criatura. Mas para isso acontecer, Deus querido, ó Pai, esses seus filhos, ó Deus amado, tem que lhe apresentar um coração aquebrantado, quem tem que lhe apresentar um coração, ó Deus querido, ó Pai, contrito, um coração aberto, Senhor, para que o Senhor possa trabalhar de uma forma especial e também gloriosa. Espírito Santo de Deus, que essa palavra, Deus amado, Senhor, venha entrar no coração deste homem, venha entrar no coração desta mulher, e que essa palavra, Deus querido, ó Pai, possa convencê-los, ó Deus amado, Senhor, que o Senhor jamais quis colocá-los, ó Deus querido, Senhor, na condição de criatura, mas o Senhor quer colocá-los, ó Deus querido, ó Pai, na condição, Senhor Jesus, ó Pai, de filhos. Mas para isso acontecer, eles têm que reconhecer o Senhor como Pai, eles têm que reconhecer o Senhor como Deus. Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós oramos, ó Deus querido, ó Pai, neste momento, Pai, e nós declaramos, ó Deus amado, a sua transformação, nós declaramos, ó Deus amado, a sua mudança, a sua transformação, ó Deus querido, ó Pai, em relação a essas vidas. Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós oramos, ó Pai querido, nesta hora, e nós te glorificamos, ó Deus amado, Senhor, neste momento, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.